Então vamos lá. Quando você precisa de trazer mais de um dado e repetir esses dados, aí entra o laço de repetição, que não há necessidade de vocês decorarem. É o que tem aqui, é o que nós vamos utilizar sempre. Todas as vezes que eu for fazer uma consulta para poder trazer vários dados, eu já vou vir aqui dentro desse exemplo, vou pegar isso aqui, ó, e vou colar nos outros. Então é isso que eu preciso. Agora, o for, ele cria um contador começando do zero e vai até o total de dados encontrados. Esse count has, ele define a quantidade de registros encontrados na tabela, que agora, se eu mando executar e mando mostrar count has, é zero. Eu não tenho nenhum mecânico lá, então não tem nenhum mecânico aqui, nenhum registro na tabela. Então ele vai de zero até a quantidade de registros que eu tenha e vai incrementando um a cada vez. Se eu tenho 5, significa que esse laço de repetição se repetirá 5 vezes. Ou seja, ele vai passar por esse for e vai criar o que tiver aqui dentro dele, porque ele termina aqui embaixo, nesse fechamento, 5 vezes. Ou seja, 5 linhas. É o que acontece aqui, ó. Eu tenho quantos registros lá dentro das características? 4. Aí ele mostra o primeiro, né, voltagem, depois mostra a numeração, depois cor, depois tamanho. Aí existe mais? Não. Aí quando não existe mais, ou seja, quando o contador chegar no total de registros, ele para de incrementar, porque ele só faz isso até que i, ou seja, que o contador seja menor que o total de registros. Aí ele sai fora desse laço de repetição e continua lendo o restante da página. Aqui eu tenho a abertura do primeiro for, tá? E aqui eu tenho abertura e fechamento do for each, que é um padrão. Sempre que você for utilizar o laço de repetição em PDO, você vai ter que colocar o for each junto. Eu nunca entendi muito bem esse for each, mas é para ele poder pegar a posição do item e você extrair os dados aqui, ó. Então eu vou falar um pouco mais. A abertura do for está aqui, o fechamento está aqui embaixo. E toda vez que ele passar, ele faz isso. O que ele faz? Ele cria uma nova table row, uma nova linha. Dentro dessa linha, eu recupero o nome e também recupero, nesse caso aqui, ó, um botão para poder excluir, né, que é o de baixo, e outro botão para poder editar. Vamos aqui, então, primeiro entender essa primeira etapa dele. Então, eu falei que ele vai percorrer X vezes ali, depende da quantidade de dados que eu tenho lá dentro. Cada vez que ele percorrer, ele vai verificar dentro dos resultados que eu tenho aqui, né? Cada uma da linha passa a ser o meu result, a posição dela. Então, na primeira vez, ele encontrou no meu resultado o voltagem. Aí eu falei, cria uma variável nome e recupera da coluna nome na posição da linha em que ele estiver. Então, o i é o nosso contador, significa a posição da linha, porque a primeira vez que ele passa, ele está na primeira linha, depois na segunda e assim sucessivamente. Então, eu posso pegar o nome, né, a coluna nome, na posição da linha que ele tiver. E aí eu passo para a variável nome. Depois eu faço com os outros campos, ID e por aí vai. E quando eu for exibir dentro da minha table row, a primeira linha que ele criar é o primeiro nome que ele pegou. E assim por diante. O que vai mudar de uma estrutura para outra? É só isso aqui, ó. Eu tenho uma coluna nome nesse meu banco de dados? Eu tenho. Então, beleza. Eu já mantenho, preservo ela aqui, ó. Mas eu também tenho outras que não existem ali. Então, eu acrescento CPF. Como é que chama a coluna lá? CPF. O nome da variável aqui, ó, pode ser o que eu quiser. Mas aqui dentro não. Tá? Aqui tem que ser o nome da coluna do mesmo jeito que está no banco de dados. Aqui, por exemplo, é telefone. E aqui é endereço. Não acho vantagem nenhuma você colocar um nome aqui diferente do da coluna. Ok? Exceto se tiver mais de um. Então, às vezes você tem endereço 1, às vezes você tem aqui endereço residencial, endereço empresarial, tá? Aí você pode colocar outros. Mas mesmo assim eu colocaria o que está lá na coluna, porque lá na coluna eu nunca vou ter duas colunas iguais. Então, eu procuro criar a variável exatamente igual eu tenho o nome aqui no banco de dados da coluna, porque aqui, ó, é obrigatório. Agora eu estou falando que a primeira vez que ele passar, o primeiro registro que ele encontrar e entrar no for, ele vai recuperar nome, CPF, telefone e endereço dele, e ainda o ID, porque esse ID eu tenho que passar depois na hora de editar ou na hora de excluir o registro, porque ele é a chave primária, o índice único daquele registro. Somente com base nele eu vou saber o que eu estou excluindo ou o que eu estou editando. Não pode ser com base no nome? Não, porque eu posso ter dois mecânicos com o mesmo nome, então tem que ser
um índice único. Ah, mas daria para ser com CPF? Sim, aí perfeitamente, porque ele é uma chave primária também, tá? Ele não é a chave primária da tabela, mas ele poderia servir como um índice primário, ou seja, índice único. Significa que depois que eu recuperei os campos que eu quero daquela coluna, daquela tabela, aí vem a próxima linha, que é os TDs. Se eu criei aqui em cima 5 cabeçalhos, eu tenho que ter 5 TDs aqui, ou 5 colunas aqui dentro. Cada TD aqui vai ser uma coluna. E aí eu repito, nome, qual que foi a ordem? A ordem é essa, ó, CPF, telefone e endereço. Então eu estou falando que em cada uma linha não, né? Linha é o TR. Em cada célula, que é um TD, que é isso aqui, ó, isso aqui é uma célula, né? Esse desse lado é uma célula, esse é outra. Então em cada célula, que é a coluna da tabela, eu vou estar apresentando um desses recursos aqui.